Aleluia. A graça e a paz, igreja. Aleluia. Que bom que nós pudemos celebrar e agora nesse momento ouvir a palavra do Senhor. Que mensagem, é a nossa vida, né? Aquilo que foi ministrado aqui nesta manhã. Jesus, ele nos achou, Efésios vai nos falar que ele nos achou lá, sujo, num lago de enxofre, de sujeira, banhado a sujeira, mas ele nos resgatou, ele nos colocou na sua maravilhosa luz, ele nos deu vida, ele nos purificou do nosso pecado, e todo esse processo de santificação, da qual nós como Igreja Nazareno também pregamos tanto, esse processo da santificação, foi ministrado aqui, louvado seja Deus, ficamos felizes, como o pastor disse, por tudo aquilo que foi ministrado ao nosso coração. E eu quero deixar, com base naquilo que foi ministrado para você, um texto, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, para que nós possamos participar da mesa, da ceia. Evangelho de João. Eu creio num Jesus que muda histórias, você crê nisso? Aleluia, ele mudou a minha, e certamente mudou a sua, e nossas histórias foram totalmente mudadas, transformadas, por um Jesus que muda a história. A minha vida e a tua vida nunca mais é a mesma, quando temos de fato um encontro com o nosso Cristo, com o nosso Senhor e Salvador. A vida de tantos homens e mulheres nunca mais foram a mesma, depois que tiveram um encontro genuíno com Jesus. E é sobre isso que eu quero ministrar com você nesta manhã de Santa Ceia. Evangelho de João capítulo 4, verso de número 1 diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer o que ele fazia e que batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez a Galiléia, e era necessário passar pela região de Samaria. Diga comigo assim: e era necessário passar por Samaria. Pai, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos e te engrandecemos, porque a tua palavra, Deus, foi aberta, foi lida, e como sempre que ela venha gerar vida aos nossos corações. Senhor, ministra no mais profundo do nosso ser, como o Senhor já tem ministrado, falado conosco por intermédio dos louvores, nas orações, ó Pai, nessa apresentação, agora pela tua palavra. Senhor, ministra, para que possamos sair deste lugar renovados, restaurados, movidos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, cheio da tua presença, porque tu és o Cristo que mudou a nossa história, e nós queremos te glorificar todos os dias, em o nome santo de Jesus. Aleluia, amém? Um Jesus que muda história, esse é o tema da mensagem desta manhã. Diga comigo: um Jesus que muda história. Eu gosto muito dessa passagem de Jesus com a mulher samaritana, porque eu consigo aqui perceber praticamente, resumidamente, a história das nossas vidas. Jesus, ele nos encontrou talvez no pior momento de vida que nós podíamos estar, mas Jesus, ele não abriu mão disso. Jesus, ele não condicionou qualquer coisa, pelo fato de que ele veio e desceu e se entregou naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida. É interessante, por isso que eu pedi para você repetir nesta manhã, que a Bíblia, o próprio João aqui relata que era necessário passar pela região da Samaria. Na verdade não era necessário passar numa questão geograficamente falando, né? O que acontece aqui, eu não quero me alongar nessa questão, porque não é o texto, não é a mensagem principal, mas você precisa compreender, entender isso. Os judeus e os samaritanos, eles não se relacionavam. Houve algo no passado entre os reinos sul e norte que fez com que eles se dividissem e tivessem então esse atrito, para que nunca mais se relacionassem, até a ponto dos samaritanos construírem um novo ponto, um novo local de adoração no Monte Gerizim. E aí ali eles começaram a adorar a Deus, e não mais em Jerusalém, no templo, que de fato todos adoravam. Enfim, a contenda grande, a adversidade entre eles fez com que o relacionamento entre eles fosse quebrado, fosse desfeito. E aí então eles não mais se relacionavam. Judeus e samaritano, ao longo do texto aqui nós vamos perceber isso, eles não se relacionam. Então não era necessário Jesus passar por Samaria, até porque quando se tinha que ir em algum lugar que Samaria estava no caminho, os judeus faziam o caminho até mesmo mais longo para dar volta de Samaria, mas para não ter que pisar em Samaria. Tamanho era a contenda entre eles.
Então Jesus poderia ter feito o mesmo caminho que todos os judeus estavam acostumados a fazer, e dar a volta por Samaria. Mas eu gosto do Evangelho de João, que vai dizer assim, que era necessário Jesus passar em Samaria. Sabe por quê, meu irmão? Porque geograficamente ele podia fazer qualquer outro caminho, mas era necessário, porque ali havia uma vida a ser salva e conquistada para a glória e louvor do nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, ele não está preso a questões culturais. Jesus, ele não está preso naquilo que acham, naquilo que pensam, naquilo que dizem a respeito dele. Jesus é único, soberano sobre todas as coisas. Quando nada e ninguém mais podia fazer algo pelas nossas vidas, como foi ministrado aqui, Jesus já tinha um plano juntamente com o Pai, desde Gênesis, de vir, de descer à terra, de deixar a tua glória, de morrer, de padecer, de sofrer, de ressuscitar, de romper com tudo aquilo que as pessoas pudessem pensar ou imaginar a nosso respeito, de quebrar paradigmas. Jesus é aqui, ele adentra Samaria, mas um dia ele desceu o céu, porque era necessário descer o céu e morrer, para que eu e você tivéssemos vida. O que é necessário para Jesus, meu irmão, muitas vezes foge daquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque Jesus, ele tem o governo de todas as coisas, ele está no controle de tudo e de todos, e ele cuida da minha e da tua vida, e ele veio e nos proporcionou ser achado por ele, e a nossa vida nunca mais foi a mesma, porque Jesus, ele muda desde o mais profundo, aquilo que nem nós sabemos que estava lá, sabíamos que estava lá. Jesus vai e muda, para que eu e você possamos desfrutar da plenitude da tua glória, do teu poder, da presença soberana do Espírito. Ele muda a minha sorte e a tua sorte. Aquilo que nos condenava, Jesus levou sobre ele. Aquilo que pesava contra nós, Jesus levou sobre ele. Aquilo que nos trazia condenação, Jesus levou sobre ele, porque era necessário, porque por nós mesmos nós não poderíamos. Mas Jesus veio e morreu, padeceu, mas ressuscitou, para que nós ressuscitássemos com ele. Você crê nisso? Aleluia. Por isso, necessariamente, naquilo que Jesus tinha para essa mulher e para esse contexto, para essa cidade, era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus, ele está interessado, meu irmão, em mudar a minha e a tua história, a fim de que o Pai seja glorificado na minha e na tua vida. Jesus, ele quer, meu irmão, que eu e você tenhamos ele como centro, ele quer que nós venhamos a buscar a sua vontade todos os dias. Por isso, nesse texto, eu quero deixar para mim, para o meu e para o teu coração, algumas lições que esse texto nos ensina em compreender o agir de Deus na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida. E certamente você vai se identificar com aquilo que vai ser ministrado aqui, porque é isso que Jesus fez com a minha e com a tua vida. Versículo 3 diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha deixado ao seu filho José. A primeira coisa que eu aprendo aqui: Jesus se importa com você. Não importa o que pensem, não importa o que falem, não importa o que diga acerca do que você é ou de quem você foi, Jesus se importa com você. Muitas vezes nós nos pegamos aprisionados naquilo que nós somos, naquilo que nós fizemos, dentro de uma condenação que a nossa mente, o nosso consciente nos traz. Muitas vezes o inimigo usa da nossa consciência e da nossa memória para nos lembrar de quem nós éramos. Mas aquele que se entrega para Jesus, ele precisa a partir de agora se importar com aquilo que ele vai ser em Cristo Jesus, porque Jesus, ele não olha mais para o nosso passado, pelo contrário, ele apaga o meu e o seu passado, ele lança no mar do esquecimento, e agora Jesus está todos os dias trabalhando no meu e teu coração, para nos dar um futuro, para que nós vivamos aquilo que ele tem para nós. Mas muitas vezes nós não conseguimos avançar, porque nós estamos presos no fato de que nós não temos valor, de que nós não podemos algo, por causa de determinada coisa. Meu irmão, eu quero dizer para você, João capítulo 4 está dizendo que Jesus entendeu ser necessário passar por Samaria. Meu irmão, Jesus morreu para que você tivesse vida, para que
todo o valor que não era estipulado sobre a tua vida, Jesus falou assim: eu coloco valor nessa vida, eu derramo meu sangue para comprá-la, eu derramo meu sangue para tê-la, eu derramo meu sangue para que essa vida possa morar um dia no céu e possa desfrutar do céu, não só no céu, mas já na terra. Jesus se importa com você, meu irmão. Não importa os conceitos e os paradigmas que o mundo tenta impor, Jesus se importa com você. Jesus conhece o teu e o meu coração. Jesus conhece as minhas e as tuas limitações. E Jesus se importa com cada uma delas, porque Ele usa todas as coisas para a glória e para louvor do nome santo dEle. Você crê nisso? Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que nós aprendemos, versículo 6 diz: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana indagou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede a mim água, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Segunda coisa que eu aprendo: Jesus nos encontrou. Não foi nós que encontramos Jesus, foi Jesus que nos encontrou. Foi Jesus que nos achou. Foi Jesus que nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós não valíamos mais nada, Jesus, Ele nos encontrou. Quando todos achavam que eu e você estávamos derrotados, Jesus nos encontrou. Por que você está dizendo isso, Rodolfo? Porque o contexto nos ensina isso. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi buscar água no poço por volta do meio-dia. Se nós formos estudar o contexto do buscar água no poço, as mulheres elas iam em torno de 2 vezes ao dia buscar essa água. Pela manhã, para fazer o alimento, para lavar a roupa, todas essas coisas, e depois à tarde. Eram os horários que os historiadores, que a história nos explica acerca do buscar água. Por que essa mulher ela foi ao meio-dia? Porque provavelmente meio-dia todo mundo estaria almoçando, ninguém estaria ali para falar da vida dela, ninguém estaria ali para questioná-la ou para argumentar sobre quem ela era. Por quê? Porque essa mulher era motivo de ser falada naquele lugar. Você vai entender, ela já estava no seu 5º marido. Ela estava passando por um momento de vergonha, por um momento de adversidade, por um momento em que para a sociedade ela não valia mais nada. Ela já estava aprisionada nos seus conceitos e nos seus deleites. Mas Jesus a encontrou. Jesus nos encontra quando nós achamos que não tem mais jeito. Jesus, Ele nos encontra quando nós achamos que não tem mais saída. Jesus, Ele vem de encontro às nossas necessidades quando nós achamos que não tem mais saída, não tem mais escape, não tem mais solução. Quando nós achamos não valer mais nada, Jesus nos proporciona ter um encontro com Ele e dizer: filho amado, eu morri por você, eu te tirei das trevas para a minha maravilhosa luz. Eu te coloquei e estipulei um valor, um preço de sangue. Eu fui ferido pelas tuas transgressões, moído pelas tuas iniquidades. E se hoje você tem paz, é porque o castigo que era seu estava sobre mim. Jesus, Ele nos encontrou. Jesus nos deu o privilégio de ser achado por Ele. E não existe nada que o mundo possa oferecer que seja maior e seja melhor do que o privilégio de ter a Cristo. Não há prazer, não há vício, não há nada que o mundo nos ofereça que seja melhor do que a presença de Jesus, que nos deu o privilégio de ser achado e ser encontrado por Ele. É isso que Jesus faz. Jesus vai ao encontro dessa mulher. Jesus, Ele pede água. Aquela mulher, sabendo de tudo, a mulher ainda tenta ensinar. Jesus fala: como assim o senhor pede água? O senhor não sabe como que funciona o negócio aqui? A gente não conversa. Eu sou mulher, eu sou samaritana, e o senhor vem pedir água para mim. Mas Jesus, Ele já vem preparado para aquilo que está por vir. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, Ele não trabalha com agora. Jesus trabalha com o depois. Jesus trabalha com o futuro. Jesus trabalha com aquilo que está por vir. Jesus, Ele já tem todas as coisas prontas. Antes mesmo de você começar a sonhar, planejar, a preparar, em qualquer que seja a sua situação, Jesus, Ele já tem tudo pronto. E aí Jesus questiona essa mulher, e nós aprendemos a terceira coisa aqui. Versículo de número 10 diz assim:
Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria, e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero, dê-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não precise vir buscar água. A terceira coisa que eu aprendo: Jesus quer nos apresentar o teu reino. Jesus quer nos apresentar o teu reino, e muitas vezes nós ficamos aprisionados dentro de conceitos humanos e naturais. Mas eu quero dizer para você que viver com Jesus e viver para Jesus é algo sobrenatural. Você não precisa entender. Existem coisas, às vezes as pessoas falam assim: eu não consigo entender o que Deus fez, mas eu sei que Deus fez. Meu irmão, milagre não se entende, milagre não se explica. O Hélio orou aqui, pedindo oração pelo sobrinho dele, Samuel, de 8 anos, com um tumor na cabeça, certo? A medicina não acredita muitas vezes que pode dar certo. A medicina, ela tenta ali levar essa situação, e às vezes ela fica contornando para que os pais não se sintam ali feridos, mas muitas vezes ela mesma não acredita ter solução para determinados casos. Mas de repente, Jesus faz o milagre. De repente o Samuel é curado. E aí os médicos, a ciência, ela tenta explicar que foi por causa disso, que foi por causa daquilo, e foi desse jeito, mas muitas vezes não há solução. Sabe por quê, meu irmão? Porque milagre não se explica, milagre é sobrenatural, milagre simplesmente acontece, e quando acontece você glorifica, você exalta, você celebra, você adora Jesus, porque a vida com Jesus é sobrenatural, meu irmão. A vida com Jesus é diferente. Jesus está falando para ela: filha, você não está entendendo. Você está perguntando se eu sou maior que Jacó? Então eu vou te dar uma resposta. Se você beber da água do poço de Jacó, você vai voltar a ter sede. Mas se eu te der uma água, essa água vai fazer de você uma fonte a jorrar. Você vai ser cheio da minha presença, e você não vai mais ter sede, porque eu vou saciar a tua sede, eu vou saciar a tua fome, eu vou fazer de você um rio, e você vai sair pelas ruas manifestando o meu reino e a minha salvação, para a glória, para louvor e exaltação de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Jesus nos encontra, meu irmão, Ele nos encontra não para resolver nossos problemas temporários. Quando Jesus nos encontra, Ele não nos encontra para sanar alguma necessidade que nós temos no momento. Isso são coisas naturais que acontecem. Jesus, Ele vem para nos proporcionar um rio de água viva. Ele vem para nos entregar um sobrenatural. Ele vem para nos levar a um nível de intimidade mais profundo com Ele. Ele vem para nos entregar aquilo que homem nenhum, marido, mulher, filho, esposa, amigo, pastor, ninguém vai te entregar. Ele vai te entregar aquilo que vem do céu para a minha vida e para a tua vida. Ele vai te entregar a possibilidade e o privilégio de viver o reino dEle, para a glória e louvor do nome santo de Jesus. E essa mulher, ela ficou ali presa dentro dos conceitos, dentro daquilo que a sua visão natural podia enxergar. E nós somos assim. Muitas vezes nós queremos, é o que nós vamos aprender com o versículo 15. A quarta coisa que nós aprendemos: a mulher vira para Jesus e fala: Senhor, me dê dessa água. Perceba a intenção da mulher. Ela fala: me dê dessa água, para que eu não precise mais vir buscá-la. Muitas vezes nós queremos um Jesus facilitador, nós queremos um Jesus garçom, nós queremos um Jesus que resolve instantaneamente os nossos problemas. Mas você viu aqui, existe um processo. O pecado entrou no mundo, o pecado arraizou-se dentro da minha e da tua vida. Jesus, Ele vem, Ele morre. Jesus, Ele se constitui como segundo Adão. Agora o pecado entrou no mundo por Adão, mas por Jesus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus agora, Ele nos purifica. Mas muitas vezes nós ainda queremos um Jesus que resolva nossos problemas. Mas eu quero dizer para você: Jesus, Ele não é do tipo que resolve o problema. Jesus, Ele resolve a causa do problema.
Nós fazemos isso com dor de cabeça, né? A gente fica ali com dor de cabeça todo dia. Aí toma um Doril, que a dor sumiu. Fiz propaganda, tá passando ao vivo depois. Quero meu merchan. E toma um Neosaldina, e toma isso, e toma aquilo. Mas a gente não vai entender a causa do problema. A gente vai resolvendo o problema. Jesus, ele não resolve o problema. E amanhã, se der problema, eu resolvo de novo. Não, Jesus, ele vai lá na causa do problema. O que nos trazia condenação e morte? Pecado. O que era necessário? Jesus morrer. Jesus morre. Jesus se entrega. Mas essa mulher aqui, ela ainda não entendeu o que estava acontecendo. E ela faz o que muitas vezes nós fazemos. Aquela mulher, ela queria viver na sua vida do jeito que ela vivia. E não precisaria mais se dispor de ir no meio de todo mundo buscar água. Então ela fala: Senhor Jesus, me dá dessa água. Aí eu não preciso mais vir. E eu continuo com a minha vida do jeito que ela está, fazendo do jeito que eu estou fazendo, vivendo do jeito que eu estou vivendo. Mas Jesus, ele não quer entregar algo que resolva o teu problema e você continue do mesmo jeito. Jesus quer te entregar algo para transformar a tua vida, para mudar a tua história, para transformar teu caráter, para transformar quem você é. Aquele que mentia não mente mais, aquele que peca não peca mais, aquele que adulterava não adultera mais. Porque quando a gente encontra Jesus, Jesus, ele não muda o exterior, Jesus muda o interior. Porque Jesus quer mudar a minha e a tua história para a glória e louvor dele. Jesus, ele quer mudar no mais profundo, para que nós vivamos novidade de vida. Jesus quer tirar aquilo que não vem dele, para colocar o que de fato vem dele. E a última coisa que eu aprendo, para a gente participar da mesa, versículo 16 diz assim: e Jesus disse, ó, Jesus aqui sabedor de todas as coisas: vá, chame o seu marido e volte. E a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e o que está com você agora não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Aqui a quinta e última coisa que eu aprendo, para a gente encerrar. Entenda que Jesus vai tratar os seus defeitos e o que te impede de avançar. Jesus, ele não faz aquela pergunta de uma maneira variada e sortida. Jesus, ele faz na intenção de saber o coração daquela mulher. Ele diz assim: chame o teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, tu não tem marido, você já teve 5, e esse que está com você agora não é seu marido. Vocês podem até estar vivendo como casado, mas não é o teu marido. Vocês podem estar vivendo na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas ele não é o teu marido. Porque muitas vezes nós queremos servir a Jesus do nosso jeito, mas Jesus, ele vai tirar coisas que a gente nem se lembra ou até esqueceu que é errado, para que nós de fato vivamos em novidade de vida, para que nós possamos, como nós somos ministrados nesse musical essa manhã, vivermos em santidade, sermos cobertos pela presença do Santo Espírito de Deus, sermos envolvidos pela tua graça, sermos plenamente preenchidos por Ele e tomados pelo teu poder, de modo que vivamos de modo agradável à vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Então muitas vezes Jesus vem e confronta uma realidade que nós estamos vivendo. Jesus, ele vem e bate de encontro com aquilo que nós sabemos que é errado. E eu costumo dizer para os jovens que Jesus, ele entra naquele quartinho que nós não gostamos de arrumar, que nós chamamos de quartinho ou gaveta da bagunça. E a gente não deixa a mãe, a gente não deixa a esposa, não deixa ninguém arrumar, porque é minha bagunça, eu entendo minha bagunça. Você já ouviu gente falar assim? Eu entendo minha bagunça. Eu não consigo entender bagunça, irmão, mas tem gente que entende. Mas Jesus não trabalha assim. Jesus não trabalha assim, irmão. Jesus, ele vai pegar a bagunça e ele vai arrumar a bagunça, porque muitas vezes é a bagunça que está te impedindo de ser aquilo que ele quer que você seja. Mas a gente fica tão acomodado e tão acostumado a viver desse jeito. Mas Jesus, quando ele tem um encontro conosco, quando nós temos um encontro com ele, melhor dizendo, a nossa vida é mudada. Sabe por quê? Porque Jesus quer nos transformar por inteiro. Jesus não quer resolver um pequeno problema. Jesus não quer resolver o imprevisto. Jesus não quer resolver aquilo que te magoa, aquilo que te entristece, aquilo que te fere. Jesus quer resolver o problema e a causa dele como um todo. Jesus quer mudar a tua história. Você crê nisso? Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero encerrar dizendo aqui, versículo 21.
Algo que Jesus explica a essa mulher quando ela o questiona sobre o lugar de adoração. Porque os samaritanos diziam que o lugar era Gerizim. Aí os judeus vão dizer que não, é o templo em Jerusalém, o lugar de adoração. E aí Jesus vai devolver para ela dizendo assim: filha, acredite no que eu te digo. Vem a hora em que neste monte, e nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí Jesus finaliza dizendo: mas a hora vem, e ela já chegou. Você pode dizer comigo: já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. O que eu aprendo aqui, meu irmão, que quando Jesus muda a minha e a tua história, Ele nos muda para sermos verdadeiramente filhos de Deus, verdadeiros adoradores, porque muitas vezes nós estamos presos a tantas coisas, mas Jesus está dizendo: eu quero te libertar das suas convicções, eu quero te libertar dos seus achismos, eu quero te libertar daquilo que você pensa ou acha. Eu quero colocar em você um coração de adorador, um verdadeiro adorador, que não importa se a igreja está aberta, não importa se ela está fechada, não importa se você veio no templo, não importa se você não veio, não importa se você está no trabalho, na tua casa, não importa se você tem que esperar só o culto de domingo, de segunda a segunda, o teu coração na presença dele, em o nome santo de Jesus, que você possa começar a falar com ele nesta manhã. Aleluia.